Estava conversando com um aluno esses dias, trocando umas ideias, tirando umas dúvidas, e veio uma afirmação que eu achei muito interessante, né, e que comentei com ele: ó, isso é um tema bom para um vídeo, é um tema bom para um vídeo mesmo. O Reiki Sui tem assim, o Reiki Sui, os Reikis em geral, né, outros sistemas de energia, tem uma característica muito interessante. Quando você pega um copo d'água com água quente, fervendo, alguma coisa assim, cuidado, né, não vai se queimar, e uma água fria, e você junta as duas águas, a água naturalmente vai para uma temperatura intermediária, né? Isso é natural, básico, comum. O reikiano também tem o que eu chamo de reiki automático, que é um sistema parecido com esse da água, né? Você anda pelo planeta e você vai espalhando o reiki. Você vai compartilhando o reiki. É claro que no nível 1 você tem que tocar nas pessoas, nos objetos, nas coisas, então é um pouquinho mais limitante. Mas no nível 2 começa a ir à distância. Então a energia vai se espalhando. E no nível 3 amplia um pouquinho essa energia, amplia a qualidade e o alcance também, né? Então a gente beneficia muito mais ainda tudo ao nosso redor. E eu sempre digo para os alunos, quando eu dou as congratulações por estarem fazendo um nível ou outro, que o universo agradece, né, a escolha de se tornar reikiano, porque realmente é o universo como um todo. Esse andar do reikiano, esse passear do reikiano pelo planeta, a gente vai espalhando essa energia para as pessoas ao redor, para as situações, para os eventos, para os objetos, para os locais, para os animais, para as plantas, para tudo. E é um espalhar de energia que você não controla, que você não sabe que faz, que você não vê. E isso é muito bom. Porque se não estiver sob o escrutínio da mente, você não aplica a sua seletividade. Ah, para esse vai, para aquele não, esse merece, aquele não merece. Não tem isso. E por não saber que isso acontece, por não perceber isso acontecendo, torna o processo ainda mais louvável. Porque é um fazer o bem sem olhar a quem. É claro que não é um grande bem, não é uma coisa maravilhosa, fantástica, né, imensa. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é um espalhar, é um compartilhar contínuo, constante. E isso não tem preço, isso não tem palavras, isso não tem como você agradecer o reikiano por isso, porque a gente não sabe o que é feito. Mas com certeza acontece. Com certeza acontece. Acontece muito mais na sua família, quando o esposo abraça a esposa, quando a esposa abraça o esposo, quando abraça um filho, um avô, quando sentam os dois juntos no sofá para ver um filme, quando estão na mesa, quando um dos dois está preparando a comida, que está fluindo o reiki para a comida. Então, dentro do seu núcleo familiar mais próximo, o reikiano compartilha muito mais, mas a partir do momento que ele sai de casa e que ele começa a pensar nos outros e pensar nas situações, esse reiki vai fluindo e vai tendo esse comportamento automático, natural, né, de buscar um equilíbrio. De buscar um equilíbrio. É claro que isso traz, às vezes, quando a gente conversa, algumas conclusões. O reiki é energia inteligente. O reiki sabe o que faz. Não tem nada disso. É um processo automático. Você não diz que a água fria e a água quente sabem o que estão fazendo e que elas comungam ali para chegar na temperatura tal. Não. Isso é um processo automático e natural. Com o reiki também. Porque quem tem inteligência é consciência. Quem tem inteligência pode decidir, pode escolher, é um ser, um ente. Energia não tem como fazer isso. Energia não tem como escolher se vai ou não vai. A energia flui. Flui e buscando sempre um equilíbrio. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados também quando compartilha essa questão, né, para não estimular pensamentos equivocados. E esse é
Né? O reiki não tem consciência, o reiki não tem inteligência, o reiki não sabe, não escolhe, não decide por ninguém. O reiki é essa energia que vai fluindo. E dessa forma, automática, sem controle, sem desejar, sem querer, é um reiki automático porque ele entra em contato com os ambientes, flui, buscando esse equilíbrio. Não se sabe se consegue ou não consegue, se é suficiente, se é pouco, se é muito. A gente não vê, não percebe isso. Né? Precisaríamos de uma pessoa com habilidades paranormais para acompanhar uns 2 milhões de reikianos, né? Para ter uma base confiável da informação, mas com certeza a pessoa com um poder paranormal, psíquico, poderia perceber esses fluxos muito intensos nos reikianos. Então, é algo louvável, é algo assim fantástico da gente perceber, e perceber no sentido de entender, né, que isso acontece, e também desconstrói uma ideia que algumas pessoas têm de que mas o reiki é só para mim, eu não aplico em ninguém, eu não tenho ninguém para aplicar, ninguém gosta, ninguém aceita, ninguém quer. Esqueça isso. O reiki é para você, sim, em primeiro lugar, porque você se auto-aplica, porque o reiki flui em você, com certeza. Mas não é só para você. Porque mesmo que você não consiga colocar ninguém numa maca para fazer uma aplicação completa, ninguém no sofá, ninguém na cadeira do papai para fazer uma aplicação completa, os seus familiares não gostam, a sua comunidade não aceita, não concorda, não importa. Você está compartilhando o seu reiki de uma forma muito ampla, muito bonita e muito louvável. E é muito bom que a gente não perceba isso, para que a nossa mente não tente controlar, não tente dominar e se apropriar disso, né? Porque aí se torna parcial, se torna egocêntrico. Então, para os reikianos é algo assim, uma contribuição fantástica para toda a vida no planeta inteiro, né? E digo no universo. Eu tenho algumas questões com essas leis universais, mas à medida que você muitas vezes beneficia uma consciência, e essa consciência sai do planeta, sai desse nosso universo, vai para um outro lugar, ela leva aquela energia. Então, é realmente universal. Tem esse potencial para isso. Parabéns, então, a todos os que se tornaram reikianos, que tiveram esse insight, essa vontade, essa necessidade, que não sabem, que não percebem esses fluxos automáticos. Parabéns aos reikianos por estarem contribuindo de alguma forma, uma gotinha de reiki aqui, outra ali, para esse equilíbrio no nosso planetinha. É uma opção, uma escolha muito bonita. Parabéns a todos e fico feliz de estar participando disso, né? De estar também contribuindo de alguma forma. Então, vale a pena. E não tentem controlar, não tentem, né, direcionar essas coisas. Deixem que flua. Observem se for possível. Observem quando vocês entram num ambiente, quando vocês entram num ônibus, num consultório, numa casa, quando vocês encontram as pessoas. Guardem um pouquinho de atenção para ficar atento e observar alguma dinâmica energética fluindo ali, né? E com certeza vem um pouco de orgulho. É natural, é gostoso, é válido. O orgulho não é uma coisa ruim. Ele se torna ruim quando se torna excessivo. Ele se torna ruim quando você se torna muito escasso. A dose certa, o orgulho é muito bom, nos motiva, nos insufla a buscar mais coisas, nos leva a querer crescer e querer compartilhar mais, né, e querer espalhar mais isso, o que é muito bom. Legal, pessoal? Então era isso.